Bom, pessoal, então vamos lá. Na aula passada, eu falei com vocês a respeito dos protozoários. Eu falei para vocês que os protozoários são seres unicelulares, certo? Microscópicos e eucariontes. O que é que isso tudo significa? Vocês devem saber, certo? Pessoal, só que eu comentei com vocês também que os protozoários eles podem ser classificados de acordo com a sua forma de locomoção. Só para a gente recapitular, eu vou dar uma voltadinha aqui no slide. Olha só. Eu tenho os protozoários que se locomovem através de um flagelo, que é esse rabinho, e são chamados de flagelados. Eu tenho, olha aqui os flagelos, olha, nas imagens. Eu tenho os protozoários que se locomovem por meio de cílios, e aí eles são chamados de ciliados. Os cílios são esses pelinhos que recobrem o corpo dele, e eles são chamados de ciliados. Olha aqui, os protozoários ciliados. Eu também tenho, pessoal, eu já expliquei isso para vocês, mas só vou recapitular, os protozoários chamados esporozoários. Os esporozoários, eles não possuem nenhuma estrutura de locomoção. E aí você se pergunta, professor, como é que esse protozoário ele vai buscar o alimento dele, já que ele não tem nenhuma estrutura para se locomover? Como é que ele vai fugir de um predador, por exemplo? Como é que ele vai fugir de um ambiente hostil? Por esse motivo, pessoal, por essas perguntas, nós chegamos a uma conclusão que esses protozoários eles não possuem nenhuma estrutura de locomoção, porque todos eles são parasitas. Todos os esporozoários são parasitas. E o que é que acontece? Esses protozoários, eles não precisam de estruturas de locomoção, porque eles entram no seu corpo ou no corpo de outros animais e eles ficam lá quietinhos dentro do seu corpo, esperando você se alimentar para poder roubar esses nutrientes de você. Então, para que ele vai precisar de flagelo, de cílio? Ele não precisa de nada disso, né? Ele não precisa de nada disso porque ele não vai em busca do alimento dele. Ele entra no seu corpo simplesmente e fica lá, esperando você se alimentar para roubar os seus nutrientes, certo? Então, todos os esporozoários, todos os esporozoários, eles são parasitas obrigatórios. Obrigatoriamente, todos os esporozoários vão ser parasitas. E aí, eu vou comentar hoje um pouco com vocês a respeito de algumas doenças causadas por esses esporozoários, certo? Por esses protozoários chamados de esporozoários. Eu espero que vocês estejam entendendo bem essas classificações, certo? Eu tenho protozoários, e aí os protozoários são divididos em flagelados, ciliados e esporozoários, certo? Claro que tem outras divisões, mas para vocês, nesse momento, basta saber apenas dessas informações. Então, beleza, pessoal. Olha, vamos falar um pouquinho aí, então, das doenças causadas pelos protozoários, certo? Eu tenho um protozoário que eu já mostrei em vários vídeos para vocês, que é a ameba. A ameba, pessoal, existem várias espécies de ameba. E aí, algumas dessas espécies, elas podem causar doenças no ser humano. Existem duas espécies que elas podem causar doenças no ser humano, que é a Entamoeba histolítica e a Entamoeba coli. Essas duas espécies de ameba, elas são capazes de causar doenças no ser humano. Professor, e como é que essa ameba ela entra no meu corpo? Como é que ela entra no meu corpo para conseguir me parasitar? Toda vez que você ingerir um alimento, uma fruta, que você beber uma água que esteja contaminada com ameba, você vai beber ela, vai estar ingerindo essa ameba vai parar no seu intestino e ali ela vai começar ela vai começar a parasitar o seu corpo, certo?
Então, toda vez que você ingerir água contaminada, toda vez que você ingerir alimento contaminado, com a ameba, com essas amebas causadoras de doença, quando essa ameba chegar no seu intestino, ela vai parar lá no seu intestino e ela vai começar a lhe parasitar. Professor, eu vou sentir o quê? Você pode sentir diarreia, náusea. Náusea é a vontade de vomitar, certo? Então você pode sentir diarreia, náusea. O seu intestino ele pode ficar muito danificado, muito lesionado e formar feridas, que nós chamamos de ulcerações. Ulcerações são feridas que se formam nesse tipo de tecido, justamente por conta da ação dessa ameba ali, certo? Professor, como é que eu faço para poder nunca pegar a ameba no meu intestino? Pessoal, para prevenir é bem fácil. É só toda vez que você for comer uma fruta, uma folha de salada, uma verdura, você pegar aquele alimento e lavar bem, certo? Existem alguns cuidados, por exemplo, se você não sabe se aquela fruta, aquela verdura, ela é realmente de confiança, além de lavar, é bom dissolver, misturar, na verdade, uma colher de chá de água sanitária em 2 litros de água. Pega uma colherzinha de chá de água sanitária e coloca em 2 litros de água. Mistura, e aí você vai derramar essa água em um recipiente e depois vai mergulhar as frutas, verduras e tal, e deixar ali por uns 20 minutos, meia hora. Pronto. Ali vai ser bom, vai ser. Não é, muitas vezes, só isso não é suficiente, entendeu? Mas isso vai ser bom não só para prevenir, para poder prevenir a contaminação com a ameba, mas também prevenir a contaminação com outros organismos, como bactérias, fungos, porque a água sanitária ela vai acabar matando. Só que tem um detalhe, pessoal. Muitas vezes a ameba, quando ela se, por exemplo, vamos supor que a ameba está lá na fruta, na verdura, no legume que você comprou. Você colocou lá na água sanitária, né? Não é na água sanitária direto. É nessa diluição que eu acabei de falar. Uma colherzinha de chá para 2 litros de água. Em 2 litros de água. E aí, vamos supor que a ameba está lá na fruta, na verdura. E aí você vai e joga essa água sanitária lá. Quando a ameba perceber que ela está naquela água e naquela água tem água sanitária, ela cria uma capa protetora ao redor dela, que nós chamamos de cisto. Ela insista. E aí, beleza, você foi lá, lavou com água sanitária, você não matou a ameba, ela está incistada. Claro que às vezes dá tempo de matar, mas ela pode fazer essa capa protetora e se incistar. E aí, o que é que você faz quando você tira da água sanitária? Você lava em água corrente. Por quê? Porque a água corrente ela vai carregar essa ameba e vai levar ela ralo abaixo. E aí, quando você for comer, você não come ela. Entendeu? Então, às vezes, não é questão de matar aquele micro-organismo que está ali, mas simplesmente de tirar ele do seu alimento. Né? É a mesma coisa quando você está lavando as mãos. Quando você está lavando as mãos, você não está matando as bactérias. Você só está tirando ela das suas mãos e jogando o ralo abaixo. Né? Então, esse é o procedimento para que vocês entendam. Bom, em relação à doença causada por ameba, que é a amebíase, é isso aí. Bem fácil, né? Como é que pega? Comendo alimento contaminado. Como é que previne? Lavando os alimentos, certo? Bom, pessoal, deixa eu tomar aqui um gole do meu café. Bom, a próxima doença é uma doença chamada de giardíase, certo? A giardíase, ela é causada por esse protozoário aqui, tá vendo? Nós temos aqui 4 protozoários, 4 giardias. Estão vendo que eles têm aquele rabinho que eu falei? Se eles têm um rabinho, eles são chamados de flagelados, lembram? Se tem flagelo, flagelado, ok? E aí, o que é que acontece? Esse parasita aqui, pessoal, quando ele entra no seu corpo, professor, como é que ele vai entrar no meu corpo? Do mesmo jeito que a ameba. Quando você bebe água contaminada, quando você come alimentos
contaminados, certo? Esse parasita aqui, ele pode estar na água, ele pode estar nos alimentos. E aí, quando você come e ele está lá, esse parasito, ele vai direto para o seu intestino e ele vai começar a se alimentar, né, a roubar os nutrientes do seu corpo, certo? E aí vai causar a mesma coisa que a ameba causa. Diarreia, dor na barriga, certo? Ânsia de vômito, tudo aquilo. Professor, como é que eu previno? A mesma coisa, lavando os alimentos, antes de ingerir. Ah, professor, e se for água, né? Se eu pegar, sei lá, eu estou em um local, eu estou no interior, e eu tenho dúvidas que aquela água seja saudável, o que é que eu faço? Pessoal, se você tem dúvidas sobre a água, se ela é saudável ou não, você deve pegar aquela água e ferver. Você ferve a água, deixa esfriar e aí você pode tomar ela à vontade. Porque no processo de você ferver a água, você está matando qualquer parasita que tem ali, certo? Em relação aos alimentos, como eu já falei, lavar bem os alimentos. Se puder fazer aquilo que eu falei, uma colherzinha de chá em 2 litros de água sanitária para poder higienizar também pode ser. Mas caso não tenha disponível, é só lavar. Pessoal, bons hábitos de higiene, eles garantem uma boa saúde. Então, assim, ferver a água, lavar os alimentos, lavar as mãos, porque esse parasita, por exemplo, se você, sei lá, você meteu a mão ali em um lago, e aquele lago, aquele riozinho, ele está contaminado. Quando você tirar a mão de lá, e você for se alimentar e você botar a mão na boca, aquele parasita ele vai entrar no seu corpo. Então, lavar as mãos antes das refeições, lavar bem os alimentos, tudo isso é forma de prevenir qualquer doença, não só essas aqui que eu estou falando, certo? Então, beleza. Quais foram as doenças que nós vimos até agora? A amebíase, que é causada pela ameba, certo? Como é que adquire essa doença? Através de alimentos contaminados e água contaminada, certo? Como é que previne? Lavando bem os alimentos, fervendo a água. Giardíase, causada pela giardia, que são esses parasitas aqui. Quais são os sintomas? A mesma coisa, diarreia, ânsia de vômito, falta de apetite, certo? Como é que previne? Mesma coisa, lavando os alimentos, fervendo a água, certo? Professor, todas as doenças eu vou prevenir dessa forma? Todas as doenças eu vou prevenir dessa forma? Não. Existem algumas doenças que não são transmitidas pela água nem pelos alimentos. Nós vamos ver agora, certo? E uma delas, pessoal, é essa doença aqui chamada de doença de Chagas. Olha só. A doença de Chagas, ela é causada por esse parasita aqui que vocês estão vendo, que eu estou passando o mouse, e o nome dele é Trypanosoma cruzi, certo? Ele é um protozoário flagelado, olha o rabinho dele aqui, certo? Ele tem um flagelo. Professor, para que serve esse flagelo mesmo? Para se locomover em meio líquido. Nesse caso aqui, ele vai se locomover, ele vai usar esse flagelo para se locomover no nosso sangue, certo? Não na água, mas no nosso sangue, certo? E aí o que é que acontece? Alguns parasitas, pessoal, para poder chegar até o hospedeiro é quem hospeda o parasita, certo? É quem hospeda o parasita. Nesse caso aqui, desse parasita que é o Trypanosoma cruzi, nós temos 2 hospedeiros, certo? Esse parasita possui 2 hospedeiros, no caso, pode ser o hospedeiro ser humano ou pode ser o hospedeiro esse insetozinho que é chamado de barbeiro, certo? Pessoal, esse insetozinho, ele carrega o Trypanosoma cruzi dentro dele. E aí, quando o barbeiro vai se alimentar do nosso sangue, na hora que ele perfura a nossa pele, esse parasita que está dentro do barbeiro aproveita para poder entrar no nosso corpo, certo? Ele entra no nosso corpo e aí ele vai causar a doença, certo? Pessoal, vejam só. O barbeiro, que é esse inseto aqui, ele fica transportando o Trypanosoma cruzi para um lado para o outro. O Trypanosoma cruzi está dentro dele, certo?
E aí esse barbeiro, ele fica voando e fica se alimentando de vários seres humanos, do sangue de vários seres humanos. Então, o parasita, dentro do inseto, dentro do barbeiro, ele tem a oportunidade de ir para onde o barbeiro for, certo? O barbeiro dá uma carona para o Trypanosoma cruzi para várias pessoas, certo? O barbeiro, ele leva o Trypanosoma cruzi para várias pessoas, porque o barbeiro vem aqui e se alimenta de um, vai ali e se alimenta do sangue de outra pessoa, vai ali tipo um mosquito, vai ali e se alimenta do sangue de outra pessoa. E aí, dessa forma, ele carrega o parasita para várias pessoas diferentes. É por isso que quando um ser vivo, certo, faz isso, carrega o parasita de um lugar para o outro, ele vai ser chamado de vetor, certo? Ele vai ser chamado de vetor. Então, nesse caso aqui, pessoal, o barbeiro, ele é um vetor. Por que ele é um vetor? Porque ele carrega o parasita de um lado para o outro, de um hospedeiro para o outro, certo? Então, o barbeiro, ele vai desempenhar essa função de vetor. Vocês vão ver que existem outros animais que também desempenham o papel de vetor. Nós temos mosquitos que desempenham o papel de vetor, levando parasita de um lado para o outro, certo? Nós temos caramujo que desempenha o papel de vetor, ok? Mas beleza. Então, a doença de Chagas vai ser causada pelo Trypanosoma cruzi, certo? Por esse parasita aqui. E é transmitido através da picada do inseto barbeiro, certo? O que é que causa essa doença? Essa doença, pessoal, esse parasita pode causar principalmente danos no coração, certo? Ele pode causar ali danos no coração da pessoa e pode, inclusive, levar à morte. Pô, meu professor, como é que eu posso prevenir de não pegar essa doença? Esse barbeiro aqui, pessoal, o nome científico dele é Triatoma infestans. Ele gosta muito daquelas casas de alvenaria, perdão, daquelas casas de barro. Eu não sei se vocês já viram, existem algumas casas de pessoas de menos condições que elas são feitas de barro. As pessoas fazem a casa de barro e moram ali. Essas casas de barro, nessas casas de barro, esse barbeiro aqui, ele fica morando dentro do barro. Ele faz uns orifícios e ele fica lá dentro, morando lá. E aí, quando é à noite, ele sai daqueles orifícios, daqueles buraquinhos e vai se alimentar do sangue das pessoas da casa. É nesse momento que o Trypanosoma cruzi sai de dentro do barbeiro e vai para as pessoas. Qual a solução para isso? Substituir essas casas de barro por casas feitas de madeira ou casas feitas de tijolos, certo? Essa seria a solução. A outra solução também é usar inseticida, repelente, para poder impedir que esse inseto venha e se alimente do sangue das pessoas. Pessoal, a outra doença que nós temos aqui, ela é chamada de leishmaniose, certo? Olha o parasita aqui, um dos, né, que causa a leishmaniose. O nome dele é Leishmania brasiliensis. Olha só. E aí, o que é que acontece, pessoal? Ele é um parasita, ele é um protozoário flagelado. Olha aqui o flagelo dele, certo? Esse parasita, ele vai ser transmitido pela picada do mosquito. Desse mosquito aqui, que é chamado de flebótomo, certo? Esse mosquitinho aqui, ele carrega esse parasita dentro dele. E aí, quando ele vai se alimentar do sangue das pessoas, o parasita vai e entra no sangue, e entra no corpo dessa pessoa que ele foi se alimentar, certo? Semelhante ao caso aqui do barbeiro, né? Quando o barbeiro vai se alimentar, o Trypanosoma aproveita e entra. Aqui, quando o mosquitinho ele vai se alimentar do sangue das pessoas, esse parasita aqui aproveita e entra. Nesse caso aqui, esse mosquito é o vetor dessa doença. Por quê? Porque ele está carregando esse parasita de uma pessoa para a outra, certo? Essa doença, pessoal, leishmaniose, é o que o pessoal conhece popularmente como calazar, né? Aquele calazar que dá nos cachorros, nos cães e tal. Ele é transmitido por esse mosquitinho aqui e o parasita que causa é esse aqui, o Leishmania brasiliensis. Professor, o que é que essa doença causa? Ah, pessoal, essa doença ela causa lesões horríveis na pele. Olha aqui, feridas horríveis. Todo mundo já viu um cachorro com calazar.
e sabe que não é bonito, né? Causa lesões na pele, causa lesões no fígado, no baço, enfim, causa uma série de problemas. E no futuro a gente vai estudar melhor é, essas lesões. E aí, pessoal, tem muita gente que tem preconceito em relação aos cães que tem calazar. Porque diz, não pode pegar no cachorro que tem calazar, porque senão a pessoa vai pegar também. Só que, pessoal, a pessoa não pega a leishmaniose, o calazar, em contato direto com o cão. Não é o cão que transmite a doença, é o mosquito. Então a pessoa não deveria ter medo do cachorro com calazar, ela deveria ter medo do mosquito, porque é o mosquito quem transmite o parasita que causa essa doença, certo? É o mosquito quem vai estar lá transmitindo o parasita que causa essa doença. Professor, como é que eu faço para me prevenir dessa doença? Novamente, usando inseticidas, repelentes, para impedir que esse mosquito aqui ele venha e transmita a doença para você. Professor, tem como identificar esse mosquito? Tem lá um mosquito me mordendo. Tem como identificar se é esse aqui, se é o flebótomo que transmite essa doença, que é a leishmaniose? Tem. Só que aí, pessoal, você não vai ficar olhando mosquito a mosquito para saber se é o flebótomo ou não, né? Na dúvida, se você vai para um ambiente onde tenha muito mosquito, use repelente, você use inseticida no local, justamente para prevenir essas doenças que são horríveis, certo? Vamos lá, outra doença, a malária. Pessoal, a malária é uma doença, foi uma doença, aliás, é uma doença que é muito mortal, certo? Logo, quando os colonizadores do Brasil chegaram aqui, eles contraíram, que eles entraram na selva amazônica, né? Que eles começaram a desbravar o Brasil para poder colonizar. Muitos deles morreram dessa doença, que é a malária. Professor, como é que pega essa doença? Também pelo mosquito, pela picada do mosquito. Só que não é aquele outro mosquito que transmite a leishmaniose. O nome desse mosquito aqui é Anopheles. Ele é um mosquito que transmite a malária. Dentro desse mosquito, eu tenho um protozoário chamado de Plasmodium. Esse protozoário que vive aqui dentro do Anopheles, quando o Anopheles vai sugar seu sangue, o plasmódio sai de dentro dele e entra no seu corpo e causa essa doença chamada de malária, certo? E aí o que é que acontece? Quando o plasmódio entra no corpo da pessoa, ele vai atacar o fígado, o baço, vai causar febre muito alta e se não for tratado, leva a óbito. A pessoa pode morrer por malária. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito na imagem, pessoal, mas aqui eu tenho uma foto do plasmódio. Olha ele aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, certo? Estão vendo que ele não tem nenhuma estrutura de locomoção, ele não tem flagelo, o rabinho, ele não tem os pelos, os cílios, certo? Por quê? Porque esse protozoário aqui é um esporozoário. Lembra que eu falei que os esporozoários não têm nenhuma estrutura de locomoção? Pois é, o plasmódio é um esporozoário. É um protozoário do tipo esporozoário, certo? Professor, como é que eu faço para prevenir? Combatendo o mosquito, né? Combatendo o mosquito. Se você vai para uma região onde tenha muito mosquito, usar repelente, usar inseticida, usar mosquiteiro, justamente para prevenir, certo? Vocês estão vendo, pessoal, que tem muitas doenças que são transmitidas por alimentos, outras doenças que são transmitidas por a picada de insetos, certo? Então, assim, todo cuidado é pouco, né? Para que possamos evitar de ficar doente por conta de uma doença dessa, certo? Então, sempre estar atento, lavando as mãos, lavando os alimentos, ter cuidado com esses insetos. Também não adianta ficar paranoico pensando que não é todo mosquito, pessoal, que transmitem essas doenças, certo? Pode acontecer também de ser esse mosquito aqui, que está lá lhe mordendo, o Anopheles. Mas pode acontecer de dentro dele não existir o plasmódio. E aí você não vai adoecer. É igual o que o pessoal fala do mosquito da dengue, né? Do Aedes.
Não é porque o mosquito é o da dengue, entre aspas, né? É o Aedes aegypti, que é um dos principais transmissores da dengue. Não é porque é um mosquito da dengue que ele está com dengue para poder lhe transmitir, entendeu? Às vezes não é um mosquito da dengue, mas o vírus causador da dengue não está dentro dele. E aí você não vai pegar a doença, certo? Mas de toda forma, como não tem como saber, é bom evitar, né? Então sempre repelente, mosquiteiro, tudo isso para poder evitar, certo? Nós já estamos acabando, certo, pessoal? A última doença é a toxoplasmose, certo? A toxoplasmose, pessoal, é transmitida por esse parasita aqui, ó, que vocês estão vendo na imagem, bonitinho, certo? Na imagem de fluorescência, que é o Toxoplasma gondii. Esse parasita aqui, ele é transmitido pelas fezes de animais domésticos. Esse parasita, ele está lá nas fezes de gatos. E aí a pessoa que tem gato em casa e tem a caixinha de areia, que não limpa a caixa de areia com frequência, dentro da caixa de areia existe, pode existir, certo? Não são todos os gatos também. Se o gato tiver contaminado com esse parasita e ele tem a caixinha de areia lá dentro da casa da pessoa, quando ele vai defecar, aquelas fezes podem estar contaminadas com esse parasita aqui, com o Toxoplasma gondii. E aí, se a pessoa não limpa direitinho a caixa de areia do gato, quando ela for deixar muito tempo lá aquelas fezes, esse parasita que está lá nas fezes, ele vai amadurecendo, e aí quando a pessoa for manusear, se ela não tiver cuidado em entrar em contato com as fezes, e depois for comer, e depois, sei lá, levar a mão à boca, ela pode se contaminar com esse parasita, certo? Pode acontecer também, pessoal, por exemplo, em regiões sei lá, de plantio, e aí, sei lá, tem uma plantação de alface. E aí tem um gato lá. Aquele gato tá contaminado com toxoplasmose. E aí com o toxoplasma gondii, né? E aí ele vai lá naquela plantação e faz um cocô. Na hora que eu falei faz um cocô, aquelas fezes dele estão cheias desse parasita. E aí a pessoa colhe aquele alface, leva para sua casa, você pega o alface, não higieniza daquela forma que eu falei, lavando, você tira as folhas e come. Na hora que você come, você vai estar comendo esse parasita. Professor, e se eu pegar esse parasita, o que é que acontece? Pessoal, esse parasita ele causa mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, pode causar cegueira, certo? Então, existe uma série de complicações é, causadas por esse parasita. Em mulheres grávidas, pessoal, esse protozoário ele pode chegar até o bebê da mulher e ele pode causar cegueira, deficiência e pode até matar, certo? Então, essas são algumas das doenças causadas pelos protozoários, certo? É bom que vocês saibam, é bom que vocês entendam, mas assim, o mais importante é vocês saberem que essas doenças existem, o mais importante é vocês saberem como prevenir essas doenças com atitudes simples, como lavar as mãos, lavar os alimentos, certo? Se for para um local, como eu disse, com mosquito, sempre estar ali pronto com um repelente, com um mosquiteiro, justamente para evitar de contrair uma doença completa, certo? Todos se entenderam, tranquilo. Só um instante Uhum. para interromper aqui a gravação.